E aí gente, que é o John com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre como você escolhe um banco bem sólido para ser o seu banco principal. Bom, primeiramente vamos definir o que é o banco principal. É o banco onde você concentra os seus investimentos, onde você recebe os seus pagamentos, onde você faz a portabilidade do seu salário, o principal banco que você usa para fazer as suas movimentações financeiras. E como esse vai ser o seu banco principal, muito provavelmente você não vai querer ter problemas relacionados a esse banco. E assim, geralmente as pessoas falam para você deixar o seu banco principal como um banco grande e não te explicam mais nada. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais. E para definir o que é um banco sólido pelos critérios do próprio Banco Central, eu vou explicar para vocês o que é regulação prudencial, que tem algumas diretrizes e tem várias segmentações. Primeiro você tem a segmentação S1, que são os grandes bancos, os bancos mais sólidos do Brasil. E esses bancos, para serem considerados S1, eles têm que ter pelo menos 10% do PIB em circulação dentro deles, o que já é um número gigantesco. Além disso, tem que atender todos os critérios de Basileia. E eu posso entrar em mais detalhes sobre esse negócio de Basileia em outro vídeo, mas em resumo, Basileia é um conjunto de recomendações para instituições financeiras para diminuir o risco de crédito. Então a gente pode até entrar em detalhes nisso num outro vídeo, mas é daí que vem o índice de Basileia, que você olha quando você vai comprar um CDB de um banco que você não conhece. Um outro adendo é, para você ser S1, você tem que ser um banco ou uma instituição financeira internacional de relevância. Depois disso você vai ter os bancos S2, que seguem a maioria das recomendações de Basileia, mas tem alguns poucos critérios que eles não precisam seguir e passam por essas instituições de 1 a 10% do PIB do Brasil. E a partir do S2, você não precisa mais ser um banco propriamente dito, mas você tem que ser uma instituição, um conglomerado financeiro. Aí depois tem as instituições S3, que seguem regras mais simples em relação ao S2, e por essas instituições passa de 1 a 0,1 do PIB do Brasil. E além disso tem o S4 e o S5, basicamente é a mesma coisa que o S3, mas com regras mais simplificadas, cada nível que você vai descendo. Só tem um detalhe, no S5 você não necessariamente precisa ser uma instituição financeira, e agora que você sabe que isso aqui existe, e a gente sempre quer ter um dos bancos mais sólidos possíveis para ter como nossa conta principal, é sempre bom você ter a sua conta principal em um banco S1. E aí você me pergunta, quais são os bancos S1? E aí tem o Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Santander e o que mais me surpreendeu aqui na lista, o BTG Pactual. Então esses são os bancos que são mais sólidos. E claro, se você tem a sua conta principal em outro banco, não necessariamente é um problema. Só porque um banco não é S1 não necessariamente quer dizer que ele não é seguro. É só que bancos S1 têm uma regulação muito mais pesada. Nada te impede de ter a sua conta principal em outros bancos, mas é só que esses bancos S1 têm uma solidez muito maior. São bancos de risco sistêmico. Então, se esses bancos falirem, é mais fácil ter acabado o Brasil. Então o risco de você ter conta nesses bancos é muito menor, mas vale um ponto aí, por paranoia mesmo. Não é uma boa você ter uma conta em um banco só. É sempre bom você ter como banco principal, ou pelo menos ter como banco adjacente, um banco que você consiga sacar o seu dinheiro sem problemas. Se o aplicativo de um tiver com problema, você pode usar o aplicativo do outro e pagar o que você tem que pagar. Num caso de extrema emergência, que você teve algum problema no aplicativo, você pode ir na agência e sacar o seu dinheiro. Mas hoje em dia, como os bancos, a maioria dos bancos está fechando, as agências físicas, e se sacar dinheiro é um ponto importante para você, talvez você tenha que ter uma conta adjacente num banco como a Caixa Econômica Federal, que você pode fazer saque até na lotérica, ou até deixar um pouco de dinheiro em casa, porque vai que acontece alguma coisa. Lembrando que se você quiser entender um pouco mais sobre a regulação prudencial e se você quiser saber qual que é o segmento do banco que você usa, vou deixar um link aqui na descrição e lá você vai conseguir pesquisar o nome do seu banco e ver qual que é a classificação prudencial dele. Bom, é isso e até o próximo vídeo.